Neste podcast você vai mergulhar na obra literária Os Caminhos do Homem desde a Criação, escrita por Walter Martins. Os Caminhos do Homem desde a Criação, onde fé e razão caminham lado a lado. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Nesse momento, depois da criação, tá, do sexto dia, Deus foi descansar, tá, no sétimo dia. E o que acontece? Aí verifica o seguinte: alguma coisa estava deixando para depois. Não para deixando para depois. Deus já tinha criado o homem e tudo que precisava ser criado, e Deus já estava criado já. Mas o que acontece? O primeiro homem, o primeiro Adão, ele precisava de passar por um período, marido, de aprimoramento, tanto fisicamente como mental. Tá? O homem, ele precisava de viver um pouco para poder conhecer-se, para depois Deus fazer dele o que deveria ser feito. É como, por exemplo, nós. Tá? Muitas vezes, quando nós precisamos de chegar a um determinado patamar, nós precisamos de passar por escolas, treinamentos, muitos momentos de dificuldades para a gente poder entender, a se comportar, a aprender-se como crescer. Uma criança não nasce andando e falando, né? Ela tem, e ela também, para ela poder chegar a um determinado patamar dentro da sua cultura, ela precisa de estudar, ela precisa de formar, ela precisa ir para a academia, ela precisa fazer curso. Deus fez a mesma coisa com Adão, com o primeiro Adão. Deus deu a ele, esse tempo, ele vivendo na natureza, para poder conhecer-se. Né? E lembrando de uma coisa: Deus ele é atemporal. Esse negócio de tempo é como nós, às vezes, marcamos para os nossos filhos aqui. Meu filho vai passar 2 anos fazendo isso, 2 anos fazendo aquilo outro e tal, do mais. Isso é coisa dos homens, que nós somos limitados. Mas Deus não. Deus sempre procura esperar a hora certa de fazer as coisas. E agora isso aconteceu. Em um determinado momento, tá? Muito tempo depois, Deus decidiu, falou o seguinte: agora eu vou completar a minha obra junto ao homem, porque criado já estava, mas Deus precisava o seguinte: ele precisava moldar, dar a ele a real sentido da sua existência. Tá? E esse momento chegou. Lê para mim aí, no capítulo 2, versículo 7. 2 versículos 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deu para entender agora aí. Marildo, esse aí, sim, é nesse momento que Deus completa a sua obra, tá, no ser humano. É onde Deus dá aquele primeiro Adão, tá? Ele cria o segundo Adão, que é realmente o que ele queria, onde Deus, ao soprar na narina do homem, Deus deu a ele uma alma que era imortal, semelhante ao dos anjos. Sr. Talvez esse ia dar um nó na minha cabeça. É claro, sou um escritor, estudioso, estudou a Bíblia, a ciência, tem mais patamar aí que eu não posso discutir, mas como um nó na minha cabeça eu tenho que perguntar. O senhor está colocando que o primeiro homem, que é o senhor chama de primeiro Adão, ele foi criado como os outros animais e ele não tinha uma alma vivente. Tempos depois, que Deus soprou, e milhões de anos, sei lá, e que aí aquele mesmo primeiro homem
Aí é que ele veio a se tornar alma vivente. Aí é que ele veio se diferenciar dos outros animais. Exatamente. Do jeito que eu estou entendendo, é isso? É isso mesmo. É isso que o senhor está afirmando? Exatamente. Sendo que o primeiro Adão, como ele já estava sendo preparado de Deus para poder exercer o segundo Adão, que somos nós. O primeiro Adão não tinha alma. Ele tinha uma alma que o mantinha vivo. Porque há pessoas que defendem em que todo ser vivo tem uma alma. Só que uma alma que morre com o próprio ser físico quando morre. Tá? A própria vida, eu digo que a própria vida, a alma, é a mesma coisa no sentido de vida. Se tem vida, tem alma. Tá? Só que o segundo Adão, quando Deus sopra no nariz dele, Deus dá a ele uma alma imortal. Tá? Imortal, como somos nós. No momento em que nós morremos, o corpo fica e nossa alma vai prestar contas para Deus. Tá? Esse onde está a diferença. Esse é o segundo Adão. Esse é o segundo Adão. Inclusive, só para você ter uma ideia o quanto Deus é fantástico, ele deixou... Se eu estranhar um pouco aqui, porque é difícil acompanhar o raciocínio do senhor, tá? Eu estou um pouco... Mas eu estou querendo agora confirmar isso através da própria Bíblia. Tá? Deus, ele não quis falar sobre isso naquele momento. Ele deixou para São Paulo, que é o apóstolo São Paulo, em que ele vai nos explicar a questão do primeiro Adão e o segundo Adão. Olha aí, veja em 1 Coríntios 15, 15, aí você vê do versículo 45 ao 47. Lê aí, por favor. 45 ao 47. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Está lá em Gênesis 2:7. O segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio do céu. A palavra homem, o primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio do céu. Versículo 47. Segue mais aqui, eu estou entendendo o ponto de vista. Olha, esse homem... Bom, pelo menos, o que acontece? A própria igreja, ela tem seus dogmas, tá? Onde esses dogmas já foram estudados e eles são... ela não abre mão disto. Então, a própria igreja, ela tem esse segundo Adão como dogma. Tá? Então, é isso que a igreja, em que ela aceita como verdadeiramente obra de Deus. Então, o que acontece? O primeiro Adão, tá? Ele veio lá junto dos animais. Ele foi criado um determinado tempo. Na época da criação ainda, quando Deus estava criando, Deus já criou o primeiro Adão. E o segundo Adão, ele veio surgir depois da criação. Foi quando porque já era um caso diferenciado, em que Deus estava fazendo alguma coisa semelhante a ele, dando a ele a condição de ter vida eterna através da sua alma. Tá? Então, esse segundo Adão, marido, somos nós. Tá? Então, se observa claramente uma mudança. A própria ciência, ela observa isso. Tá? Eu gostaria que você pegasse aqui no livro também, vê aí na página 55, tá? 55. Página 55 ou 56? Vê na 55. Vê na 56. Vai na 56. Não, tem a 55. Não, pega a 56 para poder... 56. Lê aí a respeito o que a ciência fala desse segundo Adão. Tá certo? Quando... O Homo sapiens
se espalhou do leste da África para o Oriente Médio, a Europa e a Ásia, e finalmente para a Austrália e a América. Mas a todo lugar que ia, também continuava a viver coletando plantas silvestres e caçando os animais selvagens. Só um parênteses. Sim. Então, mesmo sendo criado lá atrás, o segundo Adão, porque ele não tinha a inteligência que nós temos, o discernimento que nós tínhamos. O primeiro Adão. O primeiro Adão. Então, o comportamento dele era ligeiramente superior aos outros animais. Claro. Tá? Ele tinha ele tinha um pouco de inteligência. Tá? Ele aprendia alguma coisa, ele desenvolveu alguma coisa. Mas ele ainda, mesmo com tanto tempo, ele ainda continuava vivendo, pegando frutas, tá? Comendo raízes, caçando animais ali para poder comer, como também todo animal faz isso. Continue, por favor. Tudo isso mudou há cerca de 10 mil anos, quando os sapiens começaram a dedicar quase todo o seu tempo e esforço a manipular a vida de algumas espécies de plantas e de animais. Do amanhecer ao entardecer, os humanos espalhavam sementes, aguavam plantas, arrancavam ervas daninhas do solo e conduzia ovelhas a pastos escolhidos. Foi uma revolução na maneira como os humanos passaram a viver. Isso está no livro A Revolução Agrícola, na página 113, uma breve história da humanidade de Yuval Noah Harari. Olha, a própria ciência reconhece esse momento em que o homem mudou, tá? E foi exatamente não é coincidência em o que a ciência fala e o que a Bíblia nos fala, tá? Então é uma verdade. Quando as duas assim, digamos o seguinte, colocam o mesmo tema, você tem ideia a importância que é a gente analisar a questão da oportunidade à ciência para ela mostrar alguma coisa de que realmente aconteceu na realidade. Na minha cabeça está colocando aqui, então, que o primeiro Adão foi criado como animal. Para o segundo Adão existe alguns milhões de anos. Sim. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Você vai me perguntar. Eu só estou querendo entender o ponto de vista. Vamos lá. Mas eu gosto de ir mais fundo. Está no livro, eu gostaria que você lesse agora aí, sobre na página 82. 82. No 82 você vai ver como foi a formação do primeiro Adão para o segundo Adão. Esse trecho está marcado aqui, né? Isso. Viviam todos os animais na natureza em torno de 10 mil anos atrás, quando Deus escolheu um grupo de Homo sapiens presente, um macho, para transformá-lo em uma nova criatura, criando um novo ser, feito à sua imagem e semelhança. O Senhor escolheu fazer sua última criação em uma região onde hoje o Oriente Médio, próximo aos rios Tigres e Eufrates, conforme está em Gênesis 2, versículo 14. Estava o Senhor rodeado por uma legião de anjos e arcanjos, e o Espírito Santo pairava sobre a relva do local. Também encontrava-se algumas espécies de animais e, entre eles, vários homens sapiens, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Estavam todos em uma completa calmaria, quando o Senhor Deus, num gesto que somente Ele, Deus, pode fazer, escolheu um dos homens sapiens do sexo masculino que lá estava e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, tornando-o um novo ser vivente. Com aquele sopro, o Homo sapiens recebeu de Deus uma nova aparência e uma nova postura, pois recebeu uma nova vida, uma vida humana.
mesmo sendo um animal originado da terra, como são todos os animais, aquele Homo sapiens se tornou um outro ser com o gesto do Criador. Fantástico, né, Marildo? Isto é o que aconteceu conosco, tá? E que, claro, Seu Walter, só para completar aqui, o primeiro, foi nesse momento aqui, então, cerca de 10 mil anos atrás, que Deus deu o conhecimento ao Adão. Uhum. Foi nesse momento que ele soprou nas narinas o poder. Isso. Antes, ele era mais como animal e não o que nós somos hoje. Essa diferença do primeiro Adão com o segundo Adão. Para mim entender e acompanhar o raciocínio do senhor. Por isso que eu estou fazendo essa pausa. Uhum. É isto. Poderíamos, ainda com isso, concluir, tá? Em que, nesse momento aí, como você está vendo, há 10 mil anos atrás, em torno disto, eu estou usando dados da própria ciência para poder dizer sobre esses 10 mil, tá? Em que houve a própria ciência, ela identifica dentro dos seus dados a mudança do homem, que exatamente vem a bater exatamente com o que nos diz aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde, inclusive, a própria Igreja Católica, ela tem em seus dogmas como exatamente ali em que vem o homem, onde o homem é que está no nosso meio. Então, é isso. Agora, Marildo, é importante, até mesmo por causa da questão de tempo, vamos à segunda pergunta que você me perguntou, a questão do tempo. Quando aconteceram essas coisas? Como o senhor explicou? Ou você tem mais alguma? Não. Pode colocar aí, porque eu estou tentando acompanhar aqui o raciocínio do senhor, porque a gente tem que ler o livro com muita atenção. Uhum. Tá? É difícil acompanhar o raciocínio. O senhor colocou isso aí. Afinal de contas, quanto tempo levou tudo isso? Vamos falar isso agora? Porque eu estou estranhando isso aí. Porque eu só falei do primeiro Adão para o segundo Adão, e, no meu entendimento, olhando pelo lado da ciência, foi alguns milhões de anos que teve aí. Porque a ciência comprova que tem ossos aí, mumificações e carbono, e etc., né? Que coloca várias coisas com milhões de anos, 100 milhões de anos. Vamos entrar agora no tempo. Falamos agora do como, tá certo? Vamos agora entrar no quando. No quando.